Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e a gente vai falar nessa segunda-feira da rescisão de Bryan Angulo com o Santos na calada da noite, já de madrugada, naquela ressaca pós-Copa do Mundo. O Emelec anunciou em suas redes sociais que o jogador equatoriano voltou ao Equador, voltou ao clube pelo qual atuou durante 5, 6 anos anteriormente, é jogador do Emelec. E no anúncio nas redes sociais do Emelec está lá que foi uma chegada de graça ao clube equatoriano. Ou seja, a gente deduz que ele rescindiu com o Santos. Por que deduz? Apesar disso ter sido noticiado por veículos. Porque o Santos não se pronunciou, né? O Santos, às 4h10 mais ou menos, 4h10? 4h10 que eu estou gravando na tarde dessa segunda-feira, o Santos não soltou nenhuma nota, mas já foi anunciado pelo Emelec que o Angulo é jogador do time equatoriano. A gente tem algumas coisas a falar sobre isso, não é só a notícia. A notícia está dada, vocês já sabem, está tudo certo, mas eu tenho algumas análises a fazer, é essa a proposta aqui do Eu Vim de Santos. Antes, deixa eu refazer a propaganda do Mimo, porque ontem foi um vídeo de Copa, esse é o primeiro vídeo de Santos, e eu estou muito bem vestido com o moletom que eu ganhei da Collab é um termo maravilhoso, da Umbro com a Panini, né? Vocês sabem, eu coleciono o álbum da Copa, ainda faltam umas 30 e poucas figurinhas, completarei em algum momento. Mas ontem, no intervalo do final, chegou este belíssimo moletom, esta belíssima sacola e belíssimos mimos dentro, além do moletom, esta belíssima camiseta, né? Panini e Umbro produziram esta belíssima camiseta, além de um belíssimo short, que, como eu falei no vídeo de ontem, falarei de novo, deixa eu colocar aqui, opa, belíssimo short. Se eu já voltei a correr, ainda não voltei a jogar bola, claro, por motivos de saúde. Mas assim que voltarei, utilizarei este belíssimo shorts para jogar minha bola e vou utilizar nas minhas corridas também. Então, obrigado a Panini que mandou uma cartinha. Sempre que chega a cartinha, eu leio, cola junto, Umbro e Panini. Você está sabendo que a Umbro e a Panini se juntaram para uma collab inédita, né? Estou sabendo, inclusive, estou vestindo. Além do futebol, agora sua paixão pelas figurinhas, amo. Também pode ser levada para o dia a dia e já que você curte coleções, hashtag cola junto com a gente nessa. Temos um pacote novinho saindo e enviamos uma amostra especialmente para você. Esperamos que goste. E, como é muito mais legal colecionar com os amigos, verdade, eu adoro passar horas trocando figurinha, compartilhe com os seus. Os produtos estão disponíveis em umbro.com.br/panini. Confere lá, completa a sua coleção. Abraço a Umbro, abraço a Panini, muito obrigado. Agora, hoje está frio em São Paulo, bizarramente, quase verão. Estou com um belíssimo moletas aqui, ó. Adorei. Adorei também a rescisão do Angulo. Era algo que a gente já sabia que ia acontecer, era questão de negociar. E como o Santos não divulgou ainda, a primeira questão é: como foi essa negociação? Ou melhor, qual foi a resolução dessa negociação? Saiu de graça mesmo? Para o Emelec, beleza, é de graça. Ou o Santos vai pagar algo para compensar essa rescisão 6 meses antes do fim do contrato? Lembrando que ele tinha contrato até o meio do ano que vem, até o meio de 2023. Foi um erro do Santos? Sim. A gente vai falar, inclusive, do maior erro, que não é a contratação em si. Mas sai de graça? Ou é tipo Goulart? A única coisa boa que o Goulart fez no Santos foi sair de graça, né? A rescisão foi tipo, tá bom, gente, não precisa me pagar nada, tchau. É assim com o Angulo ou não é? Temos de aguardar isso, Mas qual é o verdadeiro erro? 500 mil por mês. 500 mil por mês é um investimento que o Santos não segura, a não ser que seja uma certeza. O Soteldo é outra história. O Soteldo é uma certeza para o Santos. Ele tem sua história como jogador de futebol no Santos. Tá tudo bem, eu não sei quanto o Soteldo ganha, tá? Até onde eu sei é menos que isso. Mas eu estou pegando um exemplo de certezas. O Angulo não é uma certeza. O Angulo nunca mostrou nada no mundo do futebol para ganhar 500 mil por mês. Ah, mas Noronha, ele estava no México, né? Ele estava no Cruz Azul, que tem salários muito maiores, quase nível Europa ou nível Europa. Então não vai e não contrata um cara desse. Tem que se achar no mercado peças que o Santos possa pagar, e se for para pagar esse valor, que seja uma certeza. O Angulo nunca foi uma certeza. E por que nunca foi uma certeza? Porque o Santos tem um centroavante titular absoluto, que é o Marcos Leonardo. Se queria um reserva para essa posição em si, como agora volta a querer até onde eu sei, não pode ser pagando muito mais que o titular, que não ia sair do time. Não pode. Eu nunca consegui entender em que momento alguém dentro do Santos falou, pô, 500 mil por mês? Show! Contrato o Angulo. Eu não consigo entender. Todo mundo sabia que ele seria reserva. Em nenhum momento foi cogitada a possibilidade de ser titular ao lado do Marcos Leonardo. O Angulo não é tão ruim quanto o Goulart. Não é tão ruim, inclusive já opinei aqui, que é melhor hoje que o Juan, mais sobre isso daqui a pouquinho. Ele não é horroroso.
Ele só não vale 500 mil por mês para um time quebrado como o Santos. O erro é o valor. Se fosse uma peça ganhando pouco no mundo do futebol, sabendo que essa reserva, ninguém ia falar o que falou do Angulo, nem pedir rescisão desesperadamente. Se ele fosse um reserva ganhando pouco, tava tranquilão, sentado no banco, fazendo a pré-temporada, com saudades do Jorjan Júlio, eles fizeram uma amizade muito grande. Tava tudo bem. Mas por 500 mil por mês, aí não dá, né? Aí não dá. Outro ponto que a gente precisa discutir nessa análise da rescisão é que, querendo ou não, as críticas a ele têm um quesinho, sim, de preconceito, xenofobia, e eu vou parar por aí para não ir muito além disso. Se ele fosse um brasileiro meia-boca, ele não ia sofrer metade das ofensas que sofreu em redes sociais nos últimos meses. E não ia mesmo, tá? Vocês sabem isso. Lá no seu fundo do coração, da sua alma, você sabe disso. Se ele fosse um brasileiro meia-boca, ganhando menos, não tinha passado por metade do preconceito pelo qual ele passou. Como era um equatoriano, ganhando 500 pau por mês, muita gente perdeu a linha, sim, no preconceito com ele. Eu não vou falar se atrapalhou ou não ele em campo, não sei até que ponto ele teve acesso, eu estou analisando a parte triste da nossa torcida, que foi preconceituosa com ele. Isso existiu, sim, e é muito do futebol brasileiro, né? Gringos aqui, os que têm nível de reserva, e assim, todo elenco precisa de jogador reserva, sofrem muito com isso. Se ele ganhasse menos, eu acho que sofreria menos também. Mas aí, gente, o problema não é o Angulo, né? Se oferece 500 pau pra ele e fala, pô, beleza, ali assina um contrato. Eu assinaria também, e vocês me odiariam, porque eu jamais jogaria no nível do Marcos Leonardo, não é mesmo? Então, assim, o valor alto fez aflorar algo muito triste, que é o preconceito, sem dúvida alguma. Ele também foi marcado por um lance. Esse lance, claro que é ridículo, que é o gol, todo mundo sabe, que ele perde contra o Ceará, lá na Arena Barueri. É bem feio, eu tava lá, me revoltei e tudo mais. Mas tem muito jogador com lance feio assim também, que não sofre esse preconceito que ele sofreu, ou essa raiva que boa parte da torcida teve com ele. O Goulart sofreu muito menos em termos de xingamentos até o final da sua passagem. O final todo mundo já não aguentava mais. O Angulo desde o começo, né? O Goulart sofreu muito menos, jogando menos bola, fazendo menos gol, dando menos assistência. E perdendo um gol no mesmo nível. É que todo mundo esqueceu que com 5 minutos ali do jogo contra a La Calera, o jogo que o Lucas Barbosa faz o gol no último lance, o Goulart perde um gol dentro da pequena área. Não foi fora da pequena área que nem o Angulo. Isso é uma passada de pano brincadeira, óbvio que foi feio do mesmo jeito. Dentro da pequena área, o Goulart chuta a bola no travessão. Sabe Deus como? Você tem essa distância daqui, ó, do celular a mim, ele conseguiu chutar lá. Sabe Deus como? Ninguém nem lembra desse lance. Como o Angulo perdeu num jogo que o Santos acabou não ganhando, prejudicado pela arbitragem, né? O Angulo não é o grande culpado daquele jogo. O Santos foi prejudicado pela arbitragem naquele dia, na falta que inventaram do Jorjan Júlio no gol que seria do Batistão. Todo mundo pegou raiva. Um outro motivo é que esse jogo foi em Barueri. Ué, você odeia Barueri? Não, calma. É que é um jogo com um público diferente. O jogo em que o Santos, nessa temporada, fez fora, né? O Santos mandou jogos em São Paulo na temporada passada, depois teve aquele contra o Avaí que ninguém ligava mais. É o jogo que o estádio lotou, é o jogo que a maioria das pessoas que nunca foi. Foi o primeiro jogo na vida de muita gente em estádio, porque não tem condição de ir na Vila, super normal, a gente entende. E aí ficou marcado o cara que estragou o grande dia como torcedor de muita gente. E eu super entendo isso. Eu conheço pessoas que tiveram a primeira oportunidade de ir nesse jogo em si. Eu super entendo elas terem essa raiva. É que pra quem vai todo jogo, e de novo, não é porque eu sou melhor que ninguém, inclusive sou pior que muita gente. É no sentido que é meu trabalho, eu tive a chance de nascer perto, tenho família em Santos, então é fácil pra mim ir pra Vila. Se eu moro em São Paulo, então tem jogo em São Paulo, pego o ônibus, metrô, tô lá. É uma outra realidade. Mas pra quem vai sempre, meio que é só mais um gol. Eu já vi o Goulart perder, eu vi o Nilson perder, eu vi o Angulo perder, só pra ficar os mais famosos. Eu vi muita gente perder gol desse nível. Eu vi o Neymar perder pênalti, o Santos perder jogo. Eu vi o Ângelo perder gol, o Marcos Leonardo perder gol. Eu vi muita coisa ruim acontecer. Então meio que passa batido. Como naquele dia era o jogo da temporada fora de casa, fora de Santos, para a torcida que nunca vai poder ir, e muita gente tem a grande chance da vida de ver o Santos, ficou marcado e parece pior, porque hoje a gente vive pautado pelas redes sociais e às vezes ficam lá, tá.
Tem muita coisa pior acontecendo do que o Angulo perder aquele gol, que não é bonito, é feio, fiquei com raiva, xinguei e tudo mais, mas o coitado escolheu de errado para perder esse gol, né? Por exemplo, o Nilson é um lance muito pior, mas o Nilson a gente trata meio como piada, e o Angulo muita gente trata como ódio, e eu acho isso muito estranho, muito exagerado. De novo, foi muito feio, ele tinha obrigação de fazer aquele gol. Não entendem. Errado. Deixa eu ver minhas anotações se eu não as misturei aqui. Lembrei. Hoje é dia 19 de dezembro. Ele não é pior que o Juan. Inclusive, o Angulo é melhor que o Juan. Inclusive, ele fez mais gols que o Juan na temporada passada. Isso quer dizer que o Juan é horroroso? Não, calma, vamos lá. Ele não é pior que o Juan. Se o Santos fosse um clube que nadasse em dinheiro e, por um acaso, tivesse esses 3 centroavantes, Marcos, Juan, Angulo, o Angulo seria um bom reserva. Se o Santos nadasse em dinheiro, tava bom. O Santos não nada, o Santos tem que fazer apostas. Então, mesmo hoje, pra mim, o Angulo sendo mais jogador que o Juan, de novo, estamos na pré-temporada, começou há 5 dias. Tomara que o Juan evolui e volte voando, até porque se o Marcos for de fato para a seleção sub-20, ele vai ter de jogar. A não ser que seja o Raniel, aí eu entro em depressão. O Juan pode melhorar, a gente torce pra isso, ele tem muito mais potencial. E aí que tá a palavra, ele tem um potencial. O Angulo é isso aí que a gente conhece, o Juan a gente ainda não sabe pra onde ele vai. Hoje, o Angulo é melhor que o Juan. O amanhã, que é no que o Santos tem que apostar nessa situação, até pela questão financeira, vale mais a pena ficar com o Juan. Agora, o Juan, que vai ser o reserva imediato do Marcos, tem uma pressão aí. É o momento dele brilhar. Vai ter que meter gol, vai ter que jogar bola. Porque não tem outro, não tem o Raniel, pelo amor de Deus, Santos. É a chance da vida do Juan de se consolidar. Se ele jogar a bolinha que ele jogou no segundo semestre do ano passado, Deus me livre e guarde, porque olha, foi difícil. Mas eu entendo, financeiramente, pensando em venda, pagando menos o salário, eu entendo que o Juan hoje é uma aposta mais válida que o Angulo, super entendo. Mas bola por bola, a temporada acabou com o Angulo jogando mais, o que é muito bizarro. Pelo amor de Deus, Juan, quebra essa pra nós. Começa a jogar bola aí, que você tá precisando. Pois bem, eu vi alguns comentários da torcida no tweet do Mussete, que foi ele que deu ontem de madrugada em primeira mão, depois do Emelec divulgar a contratação. Eu vi umas respostas interessantes. Eu vi um pessoal revoltado que a torcida do Emelec estava comemorando. Gente, realidades diferentes. Como eu sempre digo, aqui a gente não está só para dar notícia, a gente está aqui para analisar. Então vamos aproveitar essa parte extra. A realidade do Emelec é outra. A realidade do Emelec é o campeonato equatoriano, que está melhorando. Tem o Del Valle, tem a LDU às vezes, tem ele próprio Emelec, está sempre na Libertadores, enfim. Mas é uma outra realidade. O futebol jogado lá é diferente daqui. Jojan Jujo não era horroroso na LDU, veio para cá por um motivo. Deu errado, volta, vamos ver o que ele vai fazer lá. O Angulo era um cara que chegou à seleção jogando no Emelec. É um cara que foi pedido pelo São Paulo no Santos. É um cara que foi parar no Cruz Azul, que paga muito bem no futebol mexicano. A realidade lá é outra. Ele ter jogado mal aqui não significa que ele vai mal lá. São contextos diferentes, clubes diferentes, torcidas diferentes, campeonatos diferentes. Não sei nem se o Emelec está na Libertadores, de repente está na Sula também, não sei. Mas são situações diferentes. Eles comemoram porque, para o nível seleção do Equador, o Angulo estava na briga pela Copa, se não tivesse se afundado no Santos. É outra situação, gente. Então faz todo sentido, sim, eles comemorarem. Pode dar errado do mesmo jeito. Eu vi hoje muita gente também falando o seguinte. Pô, com o dinheiro que economizou, agora dá para trazer... Eu vi um que foi muito engraçado. O dinheiro do Júlio e o dinheiro do... Juju. E o dinheiro do Angulo dá para trazer um cara a nível Dudu, Hulk, Gabigol, Arrascaeta. Eu sou uma pessoa muito respeitosa, mas eu gostaria de dar uma risada agora. Gente, não dá. Não é assim que o mundo funciona, tá? O Edenilson, que é o Edenilson, tava pedindo beira de 1 milhão por mês pro Santos. Não queiram saber quanto o Arrasca da vida ganha, tá? Não queiram, vocês... Não é assim. A conta não é tão simples quanto vocês gostariam de que fosse. E também eu vi outros lá, agora tem que investir no Jean Lucas ou no Pituca. De novo, já falei no resumão, o Jean Lucas não quer, o Jean Lucas quer ficar na Europa. Ele só finge aí, eu sou santista. Vai jogar então no Santos. Não vai, né? Vai ficar lá no Mônaco, ou no Brest, ou sei lá mais onde que ele foi. Beleza. E o Pituca, não adianta o Santos também querer agora comprar, porque a única solução seria comprá-lo, porque daqui a um ano ele sai de graça do Kashima, então é melhor para o Santos esperar. Adoraria o Pituca de volta, mas a realidade é que tem que esperar. Então, vale mais a pena para o Santos. Para onde vai o dinheiro do Rodrigo? Ou de qualquer outro jogador vendido? Para 700, 800 pau por mês para Angulos e Jorjan Július. É essa conta que a gente tem que fazer sempre. Nunca esqueça.
Acho que eu falei de tudo. Se eu não falei, já falei demais também. Beijo, tchau.